Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de quinta-feira. Hoje, dia 7 de setembro, feriado, dia da independência do Brasil. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que está em casa descansando, ou você também que está trabalhando ou viajando. Que Deus possa abençoar a sua vida aonde você estiver. O que faz a diferença na nossa vida é o Senhor estar na nossa vida, não importa o lugar. Eu lembro, né, já falei aqui dias atrás, quando José foi vendido lá para o Egito, o Senhor estava com ele na casa de Potifar, na casa do senhor dele, que ele foi vendido como escravo. Potifar comprou ele como escravo, e o Senhor estava com ele na casa de Potifar. E a Bíblia nos diz que tudo que ele fazia prosperava. E o senhor dele, o dono dele, viu isso e colocou tudo na mão de José. Depois foi acusado, né, ali de assédio contra a mulher de Potifar. Potifar foi a mulher que deu em cima de José, mas José, como um homem moço ainda, temente a Deus, longe da família, longe da pátria, mas temente a Deus, mas não estava longe de Deus. Tem pessoas que falam, aqui, né, aqui não tem como ser cristão. Tem sim, irmão. Né? Se nós estivermos fé, caráter, sermos cristão verdadeiro, não importa onde você está, você pode trabalhar até num prostíbulo e você é fiel. Agora, quando a pessoa é infiel, né, pode trabalhar dentro da igreja que ele erra, que ele faz as coisas, é caráter, né, é sinceridade, é verdade, é conversão de verdade. Então não é o lugar que faz a pessoa, né? Usei aqui os extremos, né? Usei aqui duas situações extremas. Mas José é um exemplo. Né? Longe da pátria, longe da família. Tinha tudo para pecar, vivendo numa nação politeísta, que adorava, tinha Deus para tudo quanto é coisa. Mas José permanecia fiel. Acusado, né, de assédio sexual pela mulher do seu senhor, e sendo que ela que fez tudo, tramou tudo e atacou, e deu em cima do rapaz, mas o rapaz, né, fugiu da aparência do mal. Tem situação, irmãos, que nós temos de fugir. Né? Não é ser covarde, o duro é ficar aí, cair no pecado. Melhor fugir. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Tem situação que tem de fugir. Foi parar o quê? Por causa dessa acusação, foi parar no cárcere, naquela masmorra, naquele lugar terrível, na prisão ali na época, né? Não tinha as regalias que tem hoje, era terrível, não tinha luz, não tinha nem tratamento de esgoto, não tinha ali dentro da cela. Imagina como era terrível ali naquele lugar. Mas José continuou fiel. A Bíblia nos diz que a mão do Senhor era com ele, a ponto do carcereiro que tomava conta dos presos colocar os presos nas mãos de José. Então, irmãos, nós não podemos arrumar uma desculpa que falar, o lugar que eu trabalho, o lugar que eu vivo, não tem como dar um bom testemunho, não tem como ser fiel a Deus. Tem ser fiel a Deus, tem sim. Depende de nós. Se tivermos o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, você pode ser tentado, mas você não cede. Se você tem compromisso, o temor de Deus estiver na sua vida, irmão, pode te oferecer o que for, você continua firme. Porque você sabe em quem você tem crido. Você tem uma esperança. Você tem compromisso com o reino. Você tem compromisso com Deus. E eu não posso abrir mão desse relacionamento que eu tenho com Deus. Né? Não posso abrir mão desse relacionamento que eu tenho com Deus para agradar a minha vida, agradar as pessoas, agradar a minha natureza. Não. Eu tenho que ser... tem de ter, como se diz assim, palavra. Ser fiel a Deus. É fácil? Não, mas é possível. O Senhor conta com pessoas fiéis. O Senhor valoriza quem é fiel. O Senhor, muitas das vezes, Ele prova a nossa fé para ver se somos fiéis. Porque é fácil falar.
E ali na hora da prova? Na hora que parece estar tudo ao contrário, parece que Deus não está nos ouvindo. Nós permanecemos fiéis sem blasfemar, sem reclamar, sem duvidar, sem questionar. Tem momentos na nossa vida que parece que estamos só, mas uma coisa eu te falo, você não está só. José era para ter pensado, nossa, Deus tem promessa na minha vida, me deu sonhos, e eu aqui nessa masmorra. Ele não falou isso. Ele até tentou sair dali de um jeito, quando ele revelou os sonhos ali do copeiro e do padeiro. Ele falou pro copeiro, você vai viver, o padeiro vai ser enforcado. Lembra de mim, fala de mim lá. O padeiro e o copeiro esqueceu dele. Sabe por quê? Era plano de Deus. Naquele momento, não precisava de José ali ainda. Só precisou de José depois de 2 anos, quando o rei teve os sonhos e ninguém pôde decifrar. Aí sim era o momento de José. Se o copeiro tivesse lembrado dele lá, quando ele saiu ali do cárcere, José poderia ter sido mandado embora para a terra de volta. O que poderia acontecer é que ele teria sido mandado, no mínimo, mandado de volta para a terra com o pai dele, para Canaã com o pai dele, com os irmãos dele. Mas não, Deus tinha um propósito, um projeto. Enquanto não chega o propósito de Deus, o projeto de Deus na nossa vida, muitas das vezes não é fácil. Mas se Deus prometeu, vai chegar. Aquele que promete é fiel. Agora, os caminhos que nós precisamos passar para chegar ali onde Deus nos prometeu, não é fácil. Não é fácil. Mas vale a pena ser fiel, porque o nosso Deus é fiel. Quer ser usado? Quer ser um vaso nas mãos de Deus? Então suporte. Aonde Deus te colocar, onde Deus te colocar, Deus te pôr, seja fiel em tudo. Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Na empresa, onde você vende, onde você compra, na empresa que você trabalha, naquilo que você faz, em casa, no lar, na igreja, faça com sinceridade, dá o seu melhor. Porque o homem talvez não vê. Pastor, não vou dar o meu melhor não, o meu pastor não vê, o meu patrão não vê, mas Deus vê, irmão. Deus vê. Deus vê e Deus olha a nossa fidelidade. E Deus dá graça diante de pessoas que nem compromisso com ele. Mas o meu patrão, minha patroa, são incrédulos. Eles nunca vão ver Deus na minha vida. Lógico que vê. Potifar era um homem incrédulo, não cria no Deus de Israel, um homem compromissado com os deuses do Egito, né? Mas Deus, ele viu, não tem jeito, irmãos. Quando temos Deus na nossa vida, o povo vê, não precisa eu falar. José não precisou de falar, eu sirvo a Deus dos hebreus, eu sirvo o Deus dos hebreus, um Deus vivo, um Deus poderoso. Não. Os próprios homens viram o padeiro, o patrão dele, o dono dele, aliás, o dono, depois mandou ele para o cárcere. O carcereiro viu isso, o padeiro e também o copeiro viu, e o próprio faraó viu que tinha algo especial na vida de José. No meio daqueles tantos deuses, aquele misticismo, tantas coisas ali que eles criam, eles conseguiram ver Deus na vida de José. Então nós não precisamos se preocupar. Não precisa escrever na minha testa, eu sirvo a Deus, eu sou crente. Não. A unção de Deus que está na nossa vida, os ímpios vê. E eles nos honram por causa do nome do Senhor. Agora, se somos cristãos e agimos de qualquer jeito, damos mau testemunhos, muitas das vezes servimos de chacota, porque por causa dos maus testemunhos, como que Deus vai te honrar? Não tem jeito, irmãos. Depende de nós também. Deus faz as promessas, mas depende de nós. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ser honesto, eu preciso ser direito, eu preciso ser fiel, eu preciso dar bom testemunho, eu preciso ser fiel a Deus. José foi fiel, irmãos.
Foi fiel, longe de casa, longe da sua pátria, sozinho, fiel. Amém? Salmo 34, não, Salmo 33, versículo 12, é bem conhecido, diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Aqui falando de Israel. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós pensando hoje, né, comemora-se a independência do Brasil, né, um dia muito importante. Nós, como cristãos, nós temos um papel muito importante na sociedade. Nós precisamos testificar, somos arautos, embaixadores de um reino. Que reino é esse? O reino de Deus. Então, sabemos que o Deus desse século, que é Satanás, ele é o Deus do sistema. A gente vê que o sistema é mau. Às vezes é disfarçado, mas o sistema é mau. E cada dia que passa, para quem é cristão verdadeiro, a gente vê que esse sistema quer nos colocar numa bolha, vai nos oprimindo, quer tirar nossos direitos, não podemos mais pregar a Bíblia na íntegra, e assim vai. E eu acredito, está cumprindo a palavra de Deus, vai ter tempos difíceis aí pela frente. Tem tempos difíceis aí pela frente. E só vai suportar, só vai permanecer fiel aqueles que têm compromisso com Deus, que têm compromisso com a palavra dele. Porque os dias já são difíceis. E vai continuar piorando. Por quê? Você é muito pessimista, pastor? Não, porque a volta de Jesus se aproxima. E o diabo sabe disso. Ele usa de todas as artimanhas, né, disfarçado. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Ele vem com as suas mentiras e vem, como diz, como um sapatinho de algodão disfarçado, sem nós percebermos. Mas precisamos estar alerta e profetizar, né, orar e profetizar que o Brasil é do Senhor Jesus. Precisamos orar, irmãos. Quando o povo de Israel estava sendo levado ao cativeiro babilônico, o Senhor falou para o profeta falar para eles: ora, porque se a nação onde vocês tiverem paz, vocês também vão ter paz. Então, e a Bíblia nos ensina, Paulo, que nós devemos fazer orações, súplicas, deprecações para os reis, para os que estão em eminência, para as autoridades. Então, como eu disse, nós como cristãos temos um papel muito importante. Lógico, social também, né? A gente não tem como viver nesse mundo, nós não somos somente espirituais. Temos nosso papel social, né? Temos nosso papel de cidadão, temos, lógico, também o nosso papel espiritual de nunca deixar, né, de pregar o evangelho com as nossas atitudes e também com as nossas palavras. Então, muitas das vezes, nós fazemos vistas grossas, irmão. Com isso, o diabo vai só ganhando território. Até mesmo dentro das igrejas. E precisamos ser apologetas. Defender a nossa fé. Não defender de Deus, não precisa de defensor. Ele é soberano. Mas a nossa fé precisa ser defendida. E vai chegar tempo, quando começarmos a defender a nossa fé, nós vamos correr risco até de sermos penalizados. Já tem isso. Depende do assunto que você fala, você já é censurado, penalizado. E olha que vivemos num país democrático, hein? Aqui temos a liberdade de expressão. E muitas das vezes isso não condiz. Não é verdade? Só de nós falarmos, né, aquilo que nós cremos, as nossas convicções, já é causa de sermos, né, afrontados. Nós não estamos aqui, nós não somos semeadores de ódio. Nós não fazemos acepção de pessoas.
Mas o evangelho, ele é transformação de vida. Quando entendemos isso, nós temos um padrão a seguir. Nós temos um Deus amoroso que a vontade dele é salvar todos. A vontade é salvar todo mundo. Mas nem todos dão ouvido ao evangelho. Nem todos serão salvos. Mas eu louvo a Deus que eu e você, pela misericórdia de Deus, nós ouvimos o evangelho e estamos aqui, meditando na palavra de Deus, acreditando no poder de Deus, acreditando que Deus pode salvar essa nação, salvar almas, mudar rumos através das nossas súplicas e através das nossas orações. Se nós olharmos na história, quantos homens de Deus se levantaram, né, no momento de negridão, de escuridão, de trevas, e fizeram a diferença. A gente vê as histórias nos Heróis da Fé, nos livros que chama Herói da Fé, e tantos outros livros que contam, num momento tão difícil, Deus levanta homens, mulheres também, para fazer a diferença. Por quê? Deus tem o poder nas mãos dele. Né? E é momento de Deus levantar pessoas. Onde há um relativismo, a gente tem visto, está tudo relativo, o pecado depende, se é pecado depende. Né? A Bíblia, infelizmente, né, já não tem sido obedecida na íntegra. Muitos querem mudar aquilo que Deus determinou para o homem, o homem quer mudar, mas o nosso Deus não muda. A Bíblia nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? Separado. É você estar neste mundo, mas você é separado para Deus. Você é santificado para servir a Deus. Se o seu Deus é santo, você precisa de ser santo para servir Ele. É possível? É, porque senão Deus não tinha falado. E quem nos santifica é o Espírito Santo. Depende de nós também, que precisamos querer, precisamos nos esforçar, precisamos ter uma entrega a Deus total, sem parcialidade. Precisamos nos submeter a Deus e priorizar as coisas de Deus. Porque aos poucos, Satanás, infelizmente, tem trabalhado nas nossas mentes, nas mentes dos cristãos, lógico. Ele quer tirar o povo de Deus da presença de Deus, e dando hoje tem tanto entretenimentos que nos tira o tempo da oração, o tempo do estudo da palavra de Deus. E o que acontece? Nos tornamos uns crentes anêmicos. Uns crentes anêmicos, fracos, sem poder para vencer o pecado, sem poder para vencer os desejos da carne, e se entrega aos vícios, se entrega aos desejos da carne, porque não lê a Bíblia e não ora. Não ora e não lê a Bíblia e não vigia. Por quê? O diabo tira o nosso tempo. E quando não temos tempo para alimentar a nossa vida espiritual, o nosso espírito, nos tornamos presa fácil. Primeira coisa que o diabo faz, tira o tempo. Quando ele tira o nosso tempo, nós nos tornamos presa fácil. Tira o nosso tempo de ir na igreja, tira o nosso tempo de orar, tira o nosso tempo de meditar na palavra, tira o nosso tempo de nos consagrar a Deus. O que acontece? Nos tornamos crentes carnais. Aí quando nós estamos sem forças para vencer o pecado, aí ele vem com as propostas e caímos como entendeu? Caímos facinho nas propostas dele. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, Jesus é o exemplo. Satanás aí com as propostas, Jesus, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito, somente ao seu Deus adorará, somente a ele servirá. O diabo vem com as propostas, você tem poder na palavra para vencer. Agora, se você não lê a Bíblia, não ora,
não tem comunhão com Deus, não tem tempo para Deus, você se torna uma presa fácil. Despertemos, igreja. Temos um papel importante nessa nação, que é anunciar o evangelho, que é ganhar almas para Jesus. Não importa quem está lá em cima na liderança, porque o nosso Deus, ele não trabalha com a visão caótica humana. Ele é soberano. No meio do caos, sempre Deus levantou homens que fizeram a diferença. Estamos vivendo um caos espiritual. Não só no nosso país, mas em várias nações. E é tempo de Deus levantar eu e você para fazermos a diferença. Para anunciarmos esse evangelho genuíno como ele é. Simples. O evangelho é simples. Tem tanta gente inventando tanta coisa aí, decifrando tantas coisas. O evangelho de Jesus é simples. Quando ele ensinava, irmãos, ele usava, olha o exemplo, trigo. Né? Nós falamos aqui a diferença entre o trigo e o joio, usava animais, usava plantação, coisas básicas. Né? Ele usou também aquele vasilhame de couro, né? que põe de couro de animal, né? Que guardava o vinho, tinha que ser o vasilhame novo para pôr vinho novo, porque o vinho fermenta. Né? E um vasilhame de couro velho guardava o vinho velho, porque já não esticava mais. Então, as coisas simples do dia a dia deles. Né? De plantação, de semeador. A gente olha para o evangelho, irmão, era simples. Jesus não veio trazer enigma, não, irmãos. Ele quer que as pessoas sejam salvas. E como que ele ia pregar um evangelho que as pessoas não entendiam? Falava do juiz, falava de viúva. Né? Falava que o reino do céu é comparado como uma semente de uma planta, de uma hortaliça. E assim vai, coisa simples. Falava dos pássaros, né, onde falamos um pouco, né, das plantas, que Deus cuida até da planta nessa madrugada, cuida dos pássaros. Então, coisas simples, do cotidiano da vida do povo ali da época, que era a maioria, né, trabalhava no campo, dependia de leite, dependia de plantação, de uva, de azeite. Como ele usou também como oliveira, né, videira, que é o pé de uva, ele usou as coisas cotidianas para alcançar, para marcar na mente daquelas pessoas. Entendeu, irmãos? Então, o Senhor quer de nós que nós sejamos verdadeiramente cidadão dos céus, compromissado com Ele. O diabo tem traçado propostas, né, para acabar com a igreja de Cristo, mas não vai acabar, porque a igreja é de Cristo. Eu sou de Cristo, você também é. Amém? E nós precisamos unir em oração, orar por essa nação. Orar pelos líderes. Se estão lá porque Deus permitiu, irmãos. Não é Deus que pôs, não, Deus permitiu. E devemos orar, o papel da igreja é orar, não é amaldiçoar. A gente vê tanto crente se batendo aí um com o outro, até brigando, irmãos. Um é da direita, um é desse. Briga entre eles, irmãos. Que coisa é essa? Olha como é que o diabo causa contendas. Uns tempos atrás, meu Deus, que coisa feia. A ponto do pastores dizer que pessoas que não votassem no candidato que ele indicasse não podiam entrar na igreja dele. Ué, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Que baixaria! Somos embaixadores de Cristo, somos cidadãos dos céus, e entrar nessa contenda que o diabo colocou, eu não entro. Lógico que eu faço consciente, a minha mente é de Cristo, eu preciso fazer as coisas consciente, mas eu entrei em briga com meus irmãos, com o irmão, com o outro, porque ele não pensa igual. Não, irmãos. Isso é armação do diabo. E muitos caíram. Muitos caíram nessa armação. Mas nós estamos aqui alertando, estamos de pé. Porque o Senhor tem nos sustentado. É pela graça. Estou de pé porque eu confio na palavra de Deus. Amém? E o Senhor está conosco. Vamos orar.
pelo nosso país. Vamos orar por essa nação. Vamos clamar a Deus que o Senhor venha salvar este Brasil. Que Deus venha mudar a nossa história. Que nós possamos ser um país, né, que exportou tantos missionários, tantos homens e mulheres de Deus. Hoje já não está mais dessa forma. Mas Deus pode mudar o nosso quadro. Deus pode levantar uma geração cheia do Espírito Santo. Porque a igreja é do Senhor, irmãos. A igreja não é minha. A igreja não é de pastor nenhum. Muitos aí batem no peito e acham que a igreja é dele. Não é. A igreja é de Jesus. Quem morreu pela igreja foi Jesus, não foi eu, não foi pastor. Amém? Então vamos unir, irmãos. Por mais que as coisas não estão do nosso jeito. Mas isso tudo, irmãos, é para nós despertarmos e clamarmos. Como o salmista diz aqui, ó, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? Nós somos a nação, nós cristãos, todos que creem em Jesus, nós somos uma nação eleita de Cristo. Né? De Deus. Né? Somos os salvos em Cristo Jesus. Não éramos nada, hoje somos povo de Deus, porque Jesus morreu por nós. Amém? E precisamos proclamar que Jesus salva, liberta, batiza no Espírito Santo e vai voltar para buscar os escolhidos dele. E precisamos fazer parte desta igreja que vai subir para morar com Deus. Amém? Vamos orar nesta tarde? Está aqui em minhas mãos os cadernos a qual nós anotamos os pedidos de oração. Você tem toda a liberdade para enviar o seu pedido. Nós vamos estar intercedendo em favor da sua vida, da sua família, dos seus negócios, na área que você precisar. Pela fé, pode enviar o seu pedido. A minha esposa, a irmã Débora Pimentel, vai estar anotando e nós vamos estar aqui intercedendo. Amém? Vamos orar nesta tarde? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre o Brasil, sobre as famílias, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Ô Senhor meu Pai, agradecidos por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado vitória, meu Pai. Somos gratos porque o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor tem cuidado de nós. E eu lhe rendo o meu louvor, a minha gratidão, a minha adoração. Senhor, está aqui nas minhas mãos esses cadernos com vários pedidos de oração. E nós, meu Pai, suplicamos o teu favor sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes. Meu Pai, que tem enviado seus pedidos, e também os que estão nos acompanhando nesta tarde, Pai, nesse feriado, dia da independência do Brasil. Senhor, eu quero rogar em favor do Brasil. Abençoa o nosso país, Pai. Ô Senhor, tenha misericórdia do Brasil, sara esta terra, salva esta nação, meu Pai. Ô Senhor, nos ajuda a sermos luz e sal neste mundo tenebroso, neste mundo sem gosto. Senhor, nos ajuda a resplandecer o Evangelho de Cristo. Levanta uma igreja fervorosa, poderosa, cheia do teu Espírito, Pai. Que possamos confrontar o mal, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os demônios, contra principado, potestade nas regiões celestiais. Senhor, nos capacita, nos revista, nos ajuda a revestir com as completas armaduras de Deus. Que cada um de nós, Senhor, possamos ser um soldado, que possamos lutar em favor do reino do Senhor, que cada um de nós possamos estar em oração, em jejum, meu Pai, nos alimentando da palavra, e estar prontos, meu Pai, para os confrontos espirituais. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, aqueles que estão acomodados, desanimados, Senhor, desperta nesta tarde, dá ânimo. Meu Pai, renova as forças do teu filho, da tua filha.
põe o desejo de ganhar almas, põe o desejo de anunciar o evangelho, põe o desejo, Senhor, de fazer algo na obra, na seara do Senhor, Pai. Na verdade, a seara é grande e poucos são ceifeiros. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Pai, abençoa os nossos ouvintes que estão descansando, que estão viajando, que estão trabalhando, todos, Pai. Visita nesta tarde, abençoa o teu povo. Aqueles que estão doentes, meu Pai, levanta do leito da enfermidade, da saúde, cura os enfermos, alegra os tristes, sara os doentes, meu Pai. Ô Senhor, abre portas que estão fechadas, abençoa o teu povo, desperta o teu povo, que possamos ser povo de Deus, que o povo possa olhar em nós e ver Cristo na nossa vida. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua obra, a tua vontade. Os dias são maus. O Senhor está às portas para buscar a igreja. Desperta o teu povo, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Senhor, Senhor, abençoa todos os nossos ouvintes que nos acompanham neste canal de oração. O Senhor sabe da necessidade de cada um dos teus filhos e filhas. Meu Pai, visita, abençoa, dá graça. Senhor, da alegria, da paz, da saúde. Senhor, visita os nossos ouvintes, Pai, e os seus familiares, guardando, livrando de todo mal, livrando de acidente, livrando de toda armadilha do diabo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Senhor, aonde esta oração chegar, muda o ambiente, abençoa o lar, abençoa a família, abençoa as vidas que estão nos ouvindo. Meu Deus, em nome de Jesus, prospera, abre portas, Pai. O Senhor é o dono da prata e do ouro. Abra as portas para aqueles que estão passando por um momento difícil, financeiro, Deus, entra com providência. Abençoa os nossos ouvintes, meu Pai. No nome de Jesus, eu entrego cada pedido, cada nome, Senhor, que está aqui neste caderno de oração. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, e peço a tua bênção, o teu milagre sobre a vida dos ouvintes. Senhor, mais uma vez, abençoa o nosso Brasil, sara a nossa terra, salva esta nação. Nós profetizamos que essa nação é do Senhor Jesus. Não importa quem está no governo, o Senhor é maior. O Senhor governa todas as nações da terra. O Senhor põe e tira quem quer. O Senhor levanta e abate quem quer. Todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. Nós cremos desta forma e te agradecemos, Deus. Fica conosco. Essa é a oração no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma posse, meu irmão e minha irmã, da tua vitória, da tua bênção. Venho pedir que você venha compartilhar essa palavra, essa oração, com todos os seus conhecidos. Vamos colocar agora um testemunho, prometendo voltar às 0 horas em mais uma oração da madrugada. Deus abençoe a todos, um ótimo feriado, uma ótima tarde e noite, no nome de Jesus, e até às 0 horas. Ficam todos na paz. A paz do Senhor, presbítero Pires. A paz do Senhor, missionária Débora. Primeiramente, quero agradecer a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, pela graça recebida. Eu quero dar um testemunho. Esse testemunho já era para ter dado mês de abril. Mas não sei o que está acontecendo, que eu estou meio travada. Mas graças a Deus, Deus está me abençoando. É um testemunho que eu pedi para o presbítero colocar a minha casa no caderno de oração, me ajudar em oração, que eu tenho uma casa para vender. E fui fazendo oração, acompanhando sempre o presbítero. E fazendo na oração, pedindo para vender a casa. Ele sempre fala para vender e para alugar, né? E daí, na verdade, eu não queria alugar essa casa, eu queria vender. Mas daí eu comecei, como o presbítero fala em vender ou alugar, aí eu comecei também a pedir para Deus que, se fosse tanto tá na vontade dele, né? Que talvez a gente pudesse alugar também a casa.
E eu sempre pedia para Deus que se fosse para vender, eu queria que Deus colocasse um servo de Deus na minha casa, que comprasse a minha casa, porque dentro daquela casa eu já tinha plantado uma sementinha espiritual. E daí comecei a orar também, comecei a pedir para Deus, assim como o presbítero falava, para alugar, vender ou alugar. E tudo é na vontade do Pai, tudo é no tempo do Pai. E para honra e glória no nosso Pai Celestial e de Jesus, essa minha casa foi alugada por um pastor. Olha o que Deus faz, como esse nosso Pai é maravilhoso. Ela está alugada, eu pago aluguel aqui em outra cidade, e daí o dinheiro desse aluguel, ele está me ajudando a pagar aqui também. Mas ela está à venda, ela foi colocar no imobiliário tanto para vender como para alugar. E esse pastor que alugou essa minha casa, ele disse que ele disse que vai ficar com a minha casa, porque ele gostou. Ele está esperando a venda de um terreno que ele tem, de um sítio. E daí ele disse que a hora que ele vender, ele vai comprar minha casa. Então eu estou em oração. É como diz, né, o presbítero, a gente pede ajuda em oração, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E eu estou sempre no clamor, sempre no jejum, sempre na oração. Eu quero dizer para todos todos que acompanham vocês, não desista desse nosso Pai Celestial. Não desista de clamar. Não fique só esperando as suas orações, não fique esperando a sua ajuda. Entra também em oração, entra também em jejum, entra também no clamor. Porque esse nosso Pai Celestial é maravilhoso e misericordioso. Eu não tenho palavra para agradecer. E também agradecer ao Pai por colocar vocês dentro da nossa casa. O clamor. E pedir a Deus também que abençoe cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais o seu ministério, a sua família, a pastora Débora, as suas filhas. Eu não tenho palavra para agradecer ao Pai pela misericórdia que Ele teve. Esse é meu testemunho. Eu escuto os testemunhos, eu me emociono porque cada testemunho, Deus é maravilhoso. Não podemos desistir nunca de estar na presença do Senhor. Eu estou passando por uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual porque eu estou em oração, eu estou no clamor. Mas o Satanás está usando a minha família, minha própria família, para me atingir. As minhas netas, meus filhos. Às vezes até mesmo meu esposo, mas o meu esposo também tá indo me acompanhando na igreja. Já é uma graça muito grande também. Isso também é uma graça muito grande recebida. Passamos a virada do ano junto, dentro da casa do Senhor. Então eu só tenho a agradecer ao Pai. Agradecer, agradecer. É como o Senhor diz, presbítero. Os tempos, o mundo está na mão do inimigo. O Satanás está vendo que ele está apavorado, que ele vai perder. E Jesus está voltando, né? Então nós temos que estar cada vez mais na presença do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe ricamente o Senhor e a família. Abençoe o ministério de vocês. E abençoe aquelas pessoas que acompanham, que estão sempre conectadas também, que acompanham as suas orações. Obrigado mais uma vez. Obrigado e Deus abençoe. Eu esqueci de falar meu nome é Marta. Eu moro aqui em Santa Catarina, na cidade de Otacílio Costa, Santa Catarina.